por meio de coisas perceptíveis e às vezes não perceptíveis, mas que o Senhor sabe de todas. Agradecemos tudo que foi feito, pelas pessoas que se envolveram. Na verdade, a gente percebeu uma atitude vinda do Senhor, para que a gente tivesse um tempo bem especial. Obrigado pela disposição que o Senhor tem colocado no nosso coração de cada jovem, Deus, cada líder ali, para se dedicar, para se doar, para que no final das contas todos recebessem um grande benefício, que essa é a tua vontade, nós sabemos. E à medida que nós nos dedicamos ao Senhor, nos dedicamos uns aos outros, aprendendo da tua palavra, o Senhor vai transformando a nossa vida. Te pedimos que cada um, não só os jovens, mas todos nós como igreja, a gente possa continuar caminhando na luz da tua palavra, tendo as vidas guiadas, transformadas, satisfeitas em ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos, reconhecemos que é o Senhor que faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Está aqui. Estou procurando meu óculos, sem os óculos, que legal. Obrigado, que estava aqui. Fica difícil, né? Tem situações que começam a ficar difícil na vida, assim. Continuando na questão do nosso estudo sobre a unidade da igreja, que não deve ser contaminada pela pandemia. Só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos visto um pouco, né, daquelas 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse, que nos ajudam, elas nos ajudam porque elas retratam desvios que ameaçaram a igreja daquela época, e muitos se cumpriram mesmo, e ameaçam em qualquer época, qualquer igreja local. Nós já vimos aqui a igreja de Éfeso, uma igreja doutrinária, mas sem amor. Tinha perdido aquele amor, aquele interesse genuíno pelo Senhor Jesus. A igreja de Pérgamo, que era uma igreja zelosa, mas mundana. Tiatira, grandes obras que ela fazia, muitas ações, muitas coisas que a gente vê inclusive no nosso tempo agora. A igreja se envolvendo muito com tentar aplacar os males do mundo, ações sociais, muitas coisas que em si mesmas não são ruins, mas que existe uma teologia por trás ali que pode e desvia a igreja da sua missão, do seu caráter. E era uma igreja moralmente corrompida. E vimos também na igreja de Sardes uma igreja decadente, justamente pela negligência em viver o que Deus tinha falado para ela. Hoje vamos ver a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que de certa forma ela é pior do que todas as outras. Ainda tem bastante esperança, que a gente não viu a igreja de Filadélfia, nem a igreja de... Qual é outra igreja boa ali, que João escreve? A igreja de Esmirna, isso. Que são as igrejas, na verdade, que Deus vai mostrar qualidades, características, que devem existir em qualquer igreja também, para que ela entenda que está no caminho do Senhor, mesmo com suas lutas. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos ver hoje a igreja de Laodiceia, pelo menos alguma coisa aqui, né? Porque tem bastante coisa e o tempo urge. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se tornou incrédula e indiferente em relação à sua incredulidade e sua condição. Isso é muito triste e muito perigoso. Apocalipse 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em relação a essa, é interessante como Deus conduz, né? Muitas vezes, aqui eu menciono isso. Se você estava aqui na primeira parte do culto, né, o que o Pierre ensinou, muita coisa você vai ser relembrado, é parecido com o que vai ser ensinado aqui. Nós não conversamos, não combinamos sobre isso, mas graças a Deus o Espírito Santo coordena todas as coisas por nosso bem. Tinha uma propaganda antigamente, né, de uma marca de aparelho de barbear, que fazia assim, né, falava assim, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e tchan, 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 tchan. Era assim. O que significa isso? Que corta a barba, só isso, tá bom? Não tem nada assim muito espiritual, mas a primeira mensagem foi falada, muita coisa parecida sobre a palavra de Deus, e graças a Deus, Deus está querendo reforçar na nossa vida conceitos semelhantes. Ou seja, a gente não vai escapar, ainda bem, do que Deus quer nos ensinar para a nossa vida. Não há elogio em relação a essa igreja, e há bastante repreensão. Era uma igreja incrédula e indiferente. A palavra morna tem esse significado. E ela era uma igreja orgulhosa da sua condição. Uma igreja que estava desagradando a Deus, e ao mesmo tempo ela se achava que estava agradando grandemente a Deus. Mas Deus fala que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A gente precisa entender algo do contexto ali da cidade que essa igreja estava, para a gente entender o que Jesus está mostrando aqui, para corrigir a vida daquela igreja e por aplicação às nossas vidas também. Aquela cidade, Laodiceia, era uma cidade bem famosa e era principalmente conhecida por 3 atividades comerciais. Atividade bancária, era uma cidade de bastante recurso financeiro, uma cidade bem abastada. Era uma cidade que ela era conhecida também por um tipo de lã, de tecido especial que ela produzia. E uma cidade conhecida também pela sua medicina, especialmente um colírio que era preparado ali e era aplicado na cura das pessoas. Era bem conhecida por essas 3 características. E a gente vai entender daqui a pouco o que Deus quer com isso. Interessante que essa cidade, ela era localizada numa região onde ela não tinha, como outras vizinhas ali, uma fonte de água boa para aquela população ali. Então, as águas que chegavam naquela cidade vinham de um aqueduto de vários quilômetros de distância, e eles coletavam essa água de uma outra cidade, que vinha de uma fonte termal muito quente, mas quando ela chegava lá em Laodiceia, essa água chegava morna e chegava suja, e diferente da água de origem, e também diferente da água de Colossos, que era a cidade vizinha, que era uma água totalmente oposta, que era uma água fria, mas muito útil para beber. Então essa cidade recebia essa água morna, e a gente começa a entender como é que Jesus está usando
essa situação ali para inculcar naquela igreja a condição e o que eles precisavam para lidar com o seu coração. Então Jesus usa certas características externas para repreender a realidade interna dos corações das pessoas ali. Deus fala no versículo 15 que eles se tornaram indiferentes em seu zelo e dedicação a Cristo. É isso que ele quer dizer com essa palavra morna. Eles estavam vivendo de maneira indiferente. Assim, não fazia muita diferença a vida deles. Eles não estavam dedicados a Cristo. Eles não estavam vivendo a vida cristã do jeito que Deus propõe para nós. Propunha para eles também, né? A Bíblia fala que eles se tornaram desagradáveis a Cristo. Né? Aquela água, aquela figura da água morna e meio ruim ali, assim como causava aquela náusea na vida das pessoas daquela cidade, Deus está falando, então, vocês estão causando náusea em mim. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Pensa bem ouvir isso do Senhor Jesus, né? Que as pessoas, sabendo que ele tinha comprado a vida delas do pecado, tinha um relacionamento com elas, e elas estavam embrulhando o estômago do Senhor Jesus. Agora, o que é importante em relação a isso é que a causa, no versículo 17, é que eles deixaram de se avaliar pela Bíblia, eles se tornaram satisfeitos consigo mesmos. Você percebe no versículo 17, você lê aí, não sei se está projetado, não está mais, né? Mas o versículo 17 fala, como é que as pessoas pensavam a respeito delas mesmas. O versículo 17 fala assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas o que Jesus estava falando e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Percebe? Havia uma grande diferença entre o modo como as pessoas se enxergavam e o modo como o Senhor Jesus as enxergava. E esse é o problema. O que faz com que a gente chegue ao ponto, ou aqueles irmãos chegaram ao ponto, e nós podemos também, nos enxergar de maneira muito diferente da forma como o Senhor nos enxerga. O que pode causar isso? Porque isso era a causa dos seus problemas. Eles deixaram de se enxergar de maneira adequada a respeito das suas vidas. O que causa isso? O que será? Deus falar que ele tinha uma realidade de vida e eles acharem que eles tinham uma realidade completamente diferente. Se achavam grande coisa, achavam que suas vidas estavam ok, que eles eram abastados, que eles tinham suficiência em si mesmos, que não tinha o que mudar. Uma igreja aparentemente rica, numa sociedade plena de recursos, mas espiritualmente miserável e sem perceber a sua condição. Viviam voltados para si mesmos, né? Como se a vida voltada para si mesmo fosse uma vida de verdade. Pior, como se a vida voltada para si mesmo, como o fato de se sentir bem consigo mesmo, fosse a vida cristã, fosse uma vida voltada para Deus. Quando acontece isso, o que acontece é que Jesus se torna uma mera ideia religiosa. Não se torna o Redentor. Jesus não é mais necessário. Não preciso de transformação. Por quê? Porque eu já estou bem. Quem que acha que precisa de mudança, pessoal? É quem acha o quê? Quem tem a noção de que está mal. Não que está bem. Naquilo que eu acho que eu estou bem, não preciso nem pensar mais naquilo. O que acontece é que Jesus se torna uma ideia religiosa e a gente esquece
a pessoa começa a perder a noção de que toda a vida dela depende do Senhor Jesus, depende somente das instruções, depende do Evangelho aplicado todo dia à vida. Percebe onde está levando tudo isso? Se eu estou satisfeito com a minha vida, então significa que a minha vida não é mais o Senhor Jesus. Eu não preciso dele, eu não preciso do que ele tem para mim, para eu viver. Ele não tem mais aquele papel redentivo, diário na nossa vida, de nos transformar. Só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando deixamos de depender dele para viver, nós estamos de fato vivendo? Não. Nós começamos a sobreviver. E por isso, aquela igreja começou a se satisfazer consigo mesma, porque ela, sobrevivendo, não se comparando com o que Deus queria para ela, ela se satisfaz com a vida que está ao redor. Que critério que era usado, então, para haver satisfação na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas? É o mesmo critério que as pessoas do mundo, incrédulas, têm para viver, tentar viver de maneira adequada, tentar viver de maneira satisfeita consigo mesmas. Né? Quando você joga o padrão de Deus fora, você tem que ter outro, não tem jeito. Todo mundo vai ter um padrão, ou vai ser o de Deus, que vai nos obrigar a nos transformar, a sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Mas se Jesus deixa de ser a realidade, deixa de ser o critério, então eu vou adotar outro, pode ter certeza disso. Sempre vai ser assim. E é isso que aconteceu. Então havia uma grande incredulidade em relação àquelas pessoas. Elas não acreditavam mais que a palavra de Deus para elas era o critério. O critério se tornou o que cada uma pensava de si mesmo. Percebe? É o mundo que a gente vive. Como uma igreja e as pessoas que a compõem chegam ao ponto de se satisfazerem com uma vida espiritual tão ruim e perdem o próprio discernimento dessa condição espiritual ruim. Cada um de nós vive e se satisfaz, a gente sabe disso, conforme nossos desejos mais importantes, conforme esses desejos mais importantes vão sendo satisfeitos. Então, quando nos satisfazemos com um padrão ruim, isso demonstra que os desejos de Deus para nós já perderam a sua importância em nossa vida. Jesus e a palavra de Jesus já não é o que deve ser para nós. Deus já não estabelece mais a realidade da nossa vida. Isso se chama incredulidade. Incredulidade vai levar à indiferença. E quando acontece que, se eu me torno indiferente, se você se torna indiferente, se eu se torna indiferente, se aquele é o padrão, então você tem uma comunidade inteira indiferente em relação a Deus e satisfeita em viver assim. Se os nossos ídolos, se nossos desejos mais fortes não forem colocados em xeque, não forem avaliados pela palavra de Deus, esses ídolos se tornarão o lugar central da nossa vida. E nós vamos conseguir satisfazê-los, porque eles não têm nada a ver com Deus. Não é necessário uma vida dependente de Deus, sobrenatural, para viver para nós, pessoal. Não precisa de Deus para isso. É fácil se satisfazer assim. Esse padrão ruim, essa água morna, essa água suja, é fácil de beber. Qualquer lugar vende isso aí. Agora, se satisfazer na água da vida, só tem um lugar, só tem um relacionamento.
Quando os ídolos ocupam esse lugar central, esses desejos destrutivos estão no controle e nós não conseguimos mais perceber essa realidade. Por isso que aquelas pessoas, Jesus olhava para elas e falava assim, ó, vocês estão vivendo, a vida de vocês é ruim. Falava, não, Jesus, a nossa vida é boa, está tudo bem, porque eu me sinto bem. Olha como todo mundo aqui está feliz. Jesus falou, mas eu não estou feliz com vocês. Mas Jesus, o que importa é que eu estou feliz. Eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Nossa, como eu estou contente com a minha vida. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Se você for estudar esse trecho de Jeremias 17, os versículos anteriores de 1 a 4, e o livro de Jeremias inteiro, e o livro de Isaías, e de Ezequiel, vários livros onde Deus estava usando ali, os seus profetas para mostrar para a nação de Israel, assim como Deus mostra no Novo Testamento para a igreja, Deus o tempo todo falando assim, olha, eu estou vendo que a vida de vocês está afastada da minha lei, da minha palavra, do que devia ser, então se arrepende. E qual era a resposta? Sempre a mesma resposta que o povo dava para Deus, não é bem assim, não, na verdade, não está tão ruim assim. Eles continuavam vivendo para si mesmos do seu jeito, e Deus sendo paciente, então, né, aquelas consequências, aqueles avisos, tudo que Deus tentava fazer, para mostrar assim, não, vocês são idólatras, meu povo, vocês vivem para si mesmos e acham que isso é normal, acham que isso é bom, acham que a vida que vocês vão, a melhor vida que tem, é viver para satisfeito com vocês mesmos. A minha lei fala que vocês estão errados, e a lei do coração de vocês fala que vocês estão certos, e vocês têm resultados ruins na vida de vocês, e vocês querem achar a solução do resultado ruim em qualquer outra coisa, menos em reconhecer que é por causa de afastamento do que eu falei que é certo, o que eu falei que é errado, mas para você isso não é importante, mas eu estou falando que isso é o problema. E esse versículo aqui fala, nem quando vier o bem, nem quando eu mostrar algo bom para vocês não vão mais conseguir perceber. Porque a realidade da idolatria, ela é muito danosa. Porque além de nos acostumarmos com ela é da nossa natureza. Viver para nós é natural, é fácil. Ela também nos torna incapazes de perceber o que está acontecendo e incapazes de abandonar esse engano por nós mesmos. É aquela visão errada aqui, ó. Não, tudo bem. Se um dia eu perceber que está errado, pode deixar que eu vou mudar. Pode deixar que eu vou parar. Aquela mente do viciado, sabe, ó, não tem problema, isso aqui, ó, não é nada que você está pensando nisso não, pode deixar que, a hora que eu achar, a sociedade inteira está vendo que a pessoa está vomitando na calçada todo dia lá, mas a hora que eu achar que é ruim, pode deixar que eu vou parar, eu tenho força de vontade, mas não vai parar. Por quê? Porque o coração de cada ser humano é esse aqui, ó, é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu não conheço tudo que está lá dentro. Eu só me conheço quando eu olho para, sabe o quê? Para esse espelho aqui que se chama Bíblia. Quando você não olha para a Bíblia, quando eu não olho para a Bíblia, você pode ter certeza que eu vivo feliz e satisfeito.
Eu fico bem comigo mesmo. Por isso eu não aceito que ninguém se meta com a minha vida também. Porque eu não preciso de mudança. Né? Eu estou bem. Quem é você para falar que eu não estou bem? No final das contas, quem é Deus para falar que eu não estou bem? Porque eu me sinto bem. A minha vida está acontecendo do jeito que eu quero. O meu tempo eu uso do jeito que eu quero. As coisas que eu sempre quis, né? Eu sou abastado. Eu estou feliz. Eu estou satisfeito. Eu tenho o que eu acho que eu preciso. Pode deixar. E Jesus está falando, você é miserável. Você é pobre, cego e nu. E você não enxerga isso. Por isso você está satisfeito. O evangelho do humanismo é o evangelho mais popular que existe no mundo. É a igreja aceitando a visão do mundo. E a sabedoria do mundo sobre si mesmo, sobre as pessoas. Exaltando a figura humana acima de Deus. E exaltando o conhecimento humano sobre o conhecimento bíblico de todas as coisas. Rejeitando a verdade de que o ser humano, por melhor que seja, é pura vaidade, a Bíblia diz. Sabe aquele dia que você sente assim, ó, que você está bombando? Você continua sendo um vácuo. Você continua sendo um vapor. Não importa quanto você feliz esteja, não importa quantas pessoas estejam falando que você é fantástico. A Bíblia fala que você, se não estiver vivendo sob o temor do Senhor, e o temor do Senhor significa uma vida submissa à palavra de Deus, está perdendo a sua vida. E Deus avisa a gente, para a gente depois não chegar diante dele e falar assim, ó, nossa, por que eu estou aqui desse jeito? Deus avisou lá atrás. Quando a gente rejeita a verdade do que o ser humano é, de acordo com a Bíblia, e a Bíblia fala que nós estamos desfigurados, por melhor que a gente se sinta, por melhor que o ser humano tente se classificar. Olha, eu não quero que você olhe para essa coisa da minha vida, vamos olhar para esse lado aqui, eu quero que você me veja só dessa forma aqui. Pode escolher qualquer coisa. O pecado desfigurou o ser humano. Nenhum de nós é o que deveria ser, em área nenhuma. E o Evangelho é o único antídoto que explica a condição do ser humano e trata dos diversos problemas e ilusões que o ser humano cria para tentar viver no mundo distorcido pelo próprio pecado do ser humano. O Evangelho é o antídoto para isso. Porque o Evangelho não fala que eu sou bom. O Evangelho não fala que eu devo satisfazer comigo mesmo. O Evangelho não fala que não tem problema porque todo mundo é assim. O Evangelho fala que eu sou pobre, cego e nu. E que se Deus não agir em meu favor, e de fato Ele agiu em Jesus, a minha situação vai piorar em muito. E nunca vai ser revertida por mim, nem por pecador nenhum que seja. O evangelho do humanismo, o homem viver para si mesmo, ele causa um outro tipo de evangelho também que a gente vive, o evangelho do materialismo. Que a igreja tentando se satisfazer com as ilusões materiais desse mundo, moldando e avaliando o seu relacionamento com Deus segundo os padrões e valores que o mundo sem Deus valoriza. E dessa forma ela se desvia da verdade de que os anseios mais profundos do coração humano só são satisfeitos quando encontra Deus e aprende a viver nele, por meio dele e para ele. Porque isso é o evangelho.
Jeremias 17:9, aquele versículo que fala que enganoso é o coração, mais todas as coisas, e incuravelmente corrupto, em si mesmo ele não tem cura. Que só Deus o conhece. O nosso coração nos engana e nos corrompe, não só em relação ao que deveríamos viver, mas ele é tão enganoso e corrupto a nossa vida, que nos impede de percebermos que estamos enganados e corrompidos. É tão profunda essa corrupção. Percebe porque é inútil o ser humano voltar-se para si mesmo, tentar achar nele mesmo. Deixa eu fazer uma viagem interna. Sabe o que você vai encontrar nessa viagem interna? Você não vai encontrar nada. Você vai ficar mais vazio ainda. Você vai ficar mais perdido ainda. Você vai gastar dinheiro à toa. Você vai fazer algum guru feliz. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai pegar a sua vida e vai usar de alguma forma. E você vai continuar na mesma. De alguma forma, você vai continuar satisfeito. Você vai continuar feliz. Você não consegue nem enxergar a profundidade da corrupção e do engano que há na sua vida. Jeremias 17:9 fala que ninguém consegue perceber e não consegue abandonar essa condição, buscando enxergar a si mesmo a partir de si mesmo, a partir da mente de um outro pecador tão perdido quanto você e eu, a partir da sua própria percepção. Porque o coração de qualquer ser humano nesse mundo é miserável, é pobre, cego e nu. Ele está desprovido da glória de Deus. Ele não aceita, ele não compreende o que ele deveria ser. Ele não consegue enxergar isso. Só Deus nos desperta dessa condição e nos resgata. E Ele sempre faz isso por meio da verdade da sua palavra sobre nós mesmos e sobre nossa necessidade de Deus. Por isso Deus responde a pergunta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando a gente não olha para a palavra de Deus, Deus não está esquadrinhando o seu coração, você não percebe mais a distância que existe entre o que você é, o que você se encontra hoje e o que você deveria estar. É a palavra de Deus que mostra isso para nós. E como eu falei no começo, se a gente não tem esse critério, você pode ter certeza, você vai arrumar outro para viver. Não ter esse critério, você já está vivendo, eu já estou vivendo em outro critério. Não precisa nem ter dúvida disso. É isso que aconteceu com aquela igreja, com aqueles irmãos. O cristão não pode se acomodar na vida cristã, satisfeito consigo mesmo, né? Uma posição confortável para viver nesse mundo, ou com qualquer segurança baseada em coisas que lhe satisfazem, coisas que satisfazem um coração de quem não conhece a Deus. Se qualquer um de nós se acomodar numa condição, falar, olha, pode deixar, Deus, eu estou feliz aqui, eu leio minha Bíblia, eu vou no culto, eu faço minhas responsabilidades ali, tal, mas assim, eu quero ficar em paz comigo mesmo, assim, sem mudança, sem acontecer mudança, sem você ralar a sua vida ali na Bíblia, para conhecer você como você de fato é. Se acontecer essa acomodação, é porque você está vivendo dessa forma dessa igreja aqui. Você acha que já chegou lá. E Jesus está nauseado. Fala assim, não, você é miserável. Você é pobre, cego e nu. Aquilo que você acha que é melhor, como aquela cidade tinha, né? Nossa, é uma cidade muito boa nesse aspecto. Você fala assim, isso aí não vale nada. Isso aí enganou você.
O seu critério enganou você. Se qualquer um de nós se acomodar nessa condição, você pode ter certeza que você está vivendo de modo carnal. Você está cego. Você está nu. Você não tem nada. Você está vivendo, inclusive, como inimigo de Deus e dos propósitos de Deus. Você está vivendo sem compromisso com a missão de Deus? Você está vivendo sem esperança quanto à sua salvação, quanto ao retorno do Senhor e quanto à recompensa que Ele quer te dar. É isso que está no seu coração. Sem o critério da Bíblia, é o máximo que qualquer pessoa vai chegar. Pode ser até um crente, mas é assim que ele está vivendo. Percebe? Por isso que Paulo escreveu versículos, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas Filipenses 3, que ele falava: gente, eu prossigo para o alvo, eu não cheguei lá. Eu não estou contente comigo mesmo. Tem muita mudança para acontecer na minha vida para ser como Jesus. Gente, era o apóstolo Paulo falando. Se fosse o Maurício falando, você fala assim, é verdade, o Maurício é o pica-fumo mesmo. Mas é Paulo falando. E é incrível, como no mundo que a gente vive, a gente tem muitas vezes a nossa vida, ou uma igreja vivendo nesse mundo, assim, passeando no parque de diversão, satisfeita consigo mesmo. Não gasta tempo na Bíblia, então tem que inventar moda para viver. Né? Deixa eu inventar, inventa um monte de besteira. Inventa um monte de coisa para fazer, que vai virar lenha, vai virar palha na presença de Deus. E ao invés de viver conduzindo sua vida para ser transformada por Jesus e conduzindo outras pessoas para a mesma coisa, vai, frivolidades, vai cheirar florzinha por aí, pululando nos caminhos do Senhor, como se não tivesse um coração que precisa ser liberto de cada corrupção. Olhar para a palavra de Deus e falar, nossa, eu preciso disso aqui. Me ajuda, Deus. Me ajuda, irmãos. Qual é o conselho de Jesus para o retorno à pureza do Evangelho? Jesus fala, eu te aconselho, ele aconselha algumas coisas. Volta para mim. Ele falou para aquelas pessoas que se achavam abastadas, e falou assim, você precisa comprar ouro refinado. Aquelas pessoas que se achavam, não, nós produzimos a lã, que nós estamos bem, nós somos uma grande cidade têxtil, falou assim, vocês estão tudo nu, você precisa comprar vestimenta branca. E nós nos olhamos como pessoas, está tudo certo, falou, vocês estão cegos, vocês precisam de colírio. O que Jesus está falando aqui, na verdade, essa igreja chegou no pior em relação aos outros, porque ele está falando o seguinte, vocês precisam de arrependimento e salvação. Chegou nesse ponto. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Essas figuras, a gente não tem tempo aqui, mas essas figuras de ouro refinado, veste branca e enxergar, é um tratamento na Bíblia que não é dado normalmente para cristãos, é dado para incrédulos. A gente não sabe quantas gerações passaram nessa igreja para se tornar nesse ponto aqui, chegar nesse ponto, mas era um lugar ali, João escreveu de um jeito, Jesus está falando uma repreensão de uma maneira, que quando Jesus olhou para aquela igreja e falou assim, acho que aqui não tem mais crente aqui dentro. Não tem mais um cristão aqui.
todos se acham grandes cristãos aqui nesse negócio. Agora pensa, olha que coisa interessante, para a gente entender mais o que Jesus está falando. Como alguém que é pobre, Jesus falou, a tua condição é ser pobre, ser miserável, você não tem recurso nenhum. Como que alguém que é pobre pode ser aconselhado por Jesus a comprar ouro? Não é esquisito isso? Você não tem nada, mas como é que você pode comprar ouro? Vestes e colírio, para enxergar. De onde que vem isso? Da graça da salvação. Se o ser humano não chega nessa condição de se enxergar assim, e entender, falar assim, então, eu sou miserável, eu não tenho o que fazer, e não tenho mesmo. Deus fala assim, agora você está pronto, agora você entendeu. Religião fala para você assim, ó, religião, filosofia, o que você quiser colocar qualquer logia aí, ou qualquer ismo, vai mostrar para você, ó, você ainda tem coisa para oferecer, você ainda é legal, você é bonzinho, você vai chegar lá, pode dar mais um pouquinho, pode fazer alguma coisa. Mas quando a pessoa chega no ponto de pensar assim, nossa, eu sou a pessoa mais necessitada, e eu não tenho um tostão furado no bolso, e agora? Deus fala assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Quem falou isso mesmo? No Novo Testamento, Mateus 11. Vinde a mim. Lembra, né? Ouvi, pessoal, é assim, ó. Deus, estou entendendo. Eu não sou nada. Eu estou perdido. Eu sou miserável. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me pegar, se o Senhor não me segurar, ninguém vai fazer isso. Se o Senhor não mudar minha vida, é para o buraco que ela vai. E porque eu mereço. Ouvir para fazer o que Deus quer, não é escutar. Ouvir um negócio por aí. Ouvir, olha que coisa, ouvir, e que mais a gente precisa fazer? Nada. E a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus estava oferecendo a salvação para o povo, do mesmo jeito que Ele oferece para nós, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, você não tem nada para fazer, é dom de Deus, dom para quem é miserável, porque para quem acha que é abastado não precisa, não de obras, para que ninguém se glorie. E Jesus está oferecendo comunhão, não é? Cadê? Isso. Comunhão pela aceitação da disciplina realizada pela palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Quando você estuda esse trecho, você vai ver, pega vários comentaristas bíblicos, tal, você vai perceber que há uma grande dificuldade. Uns defendem, não, ele está falando para cristão, não, ele está falando para não cristão, e ficam lá, é difícil. E é isso mesmo que Deus quer que a gente entenda. Sabe por que é difícil saber se Ele estava falando para cristão, não precisa discutir isso aí. Porque a vida que aquele pessoal estava vivendo era uma vida de descrente. Eles eram cristãos? Deus falou assim, ó, sei. Deus sabe, mas assim, ó, eles não dá para saber.
Quando há um desvio da palavra de Deus, não dá mais para saber se aquela pessoa, então é comunhão porque ele é um crente, ou é agora porque ele é descrente, embanana tudo. Várias pessoas perguntam para nós às vezes assim, não, a pessoa se desviou, estava aqui no nosso meio, sofreu disciplina, não aceitou, está perdido aí fora. Não, mas é um crente ou descrente? Não sei. Agora a pessoa está sobre ela. Se ela é um crente, ela vai ter que voltar-se para a palavra de Deus. Falar, olha, pessoal, minha vida estava ruim, eu não via. Me desviei, bebi água suja, foi ruim pra caramba, mas eu estou aqui de volta. Enquanto isso não acontece, não sei. E cada dia que passa, percebe? Olha o risco que está acontecendo. E Deus está falando aqui para uma igreja inteira. Qualquer um de nós se afastar do padrão dele, isso pode acontecer. Isso pode levar uma igreja inteira a viver assim. Pode ter um monte de descrente lá dentro, muito satisfeito, porque é fácil um verniz, né? É fácil um comportamento cristão. Se você aprendeu o comportamento cristão, ali dentro, quando que você vive assim. Mas o coração não tem nada a ver com Deus. Muito tempo atrás, Jesus já deixou de ser a realidade da vida. E o trecho de Isaías continua. Buscai o Senhor. O que significa buscar o Senhor? Buscar a palavra de Deus. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha o que Deus está falando da sua palavra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ainda bem, senão a gente estaria no mesmo buraco de sempre. Se o que eu pensasse de mim mesmo fosse a mesma coisa que Deus pensa, acabou, não tem mudança. O pecador vai viver satisfeito na lama. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. E olha o resultado dessa vida, agora não é mais uma satisfação vazia. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, lembra lá de Jeremias? O espinheiro no deserto? Seco. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. É isso que a salvação faz no coração do cristão, que está usando o critério da palavra de Deus para se medir e ser transformado. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos pela palavra do Senhor, nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos dê arrependimento bíblico. Olhar para nós mesmos por meio da palavra, para termos uma visão adequada de que nós somos, onde estamos, como está a nossa vida,
rejeitando todo critério humanista, todo critério egocêntrico, toda visão em si mesmada, mas que temos uma visão bíblica renovada a respeito de nós, que nos dá esperança verdadeira, porque ela nos aponta para o ideal, que é Jesus. Que nós possamos nos satisfazer somente enquanto estivermos parecidos com o Senhor Jesus, em qualquer área. Não nos deixe cair no engano de que podemos olhar para nós mesmos por um minuto sequer, sem o critério verdadeiro, profundo da Tua Palavra. E te agradecemos porque o Senhor nos reúne para aprender da Tua Palavra, e nos leva para casa para continuarmos aprendendo da Tua Palavra, e para prestarmos conta uns aos outros baseado na Tua Palavra. Nos ajuda a viver assim, para a glória do Teu nome. Amém.